Queda da ponte sobre o rio Jacuí já soma 3 mortes. Prédio com ocupação irregular desaba em Esteio. E nossos repórteres mostram também. Parte da ponte no bairro Restinga cede devido às chuvas dos últimos dias. Áreas de instabilidade enfraquecem e temporais devem deixar o estado. Mensalidades mais caras nas escolas particulares pesam no bolso dos pais. Boa noite, fique com a gente. Começa agora o Ubra Notícias. Já são 3 o número de corpos encontrados depois da queda da ponte sobre o rio Jacuí. Na tarde de hoje, as equipes de busca encontraram o corpo do vice-prefeito de Agudo. Hilberto Boic, de 55 anos, estava acompanhando uma equipe da prefeitura no momento em que a ponte ruiu. O corpo dele foi encaminhado ao Departamento Médico Legal de Santa Cruz. Ele deve ser velado na Câmara de Vereadores de Agudo. O município decretou luto oficial de 3 dias. Outros 2 corpos também foram encontrados nesta quinta-feira. Pela manhã foi localizado o corpo de Renato Camargo, de 32 anos. À tarde, em meio a uma lavoura de arroz na margem do rio Jacuí, foi encontrado o corpo de Lori Dunk, de 56 anos. O último levantamento do governo do estado totaliza 57 municípios atingidos pelos temporais. 15 decretaram situação de emergência. 18 rodovias sofrem algum tipo de bloqueio causado por queda de barreiras ou água sobre a pista. E a chuva também é a principal causa apontada para a queda da parte de outra ponte, esta em Porto Alegre. Foi no começo da manhã de hoje, na Avenida Edgar Pires de Castro, no bairro Restinga. Ninguém se machucou, mas o fato causou bastante transtorno aos moradores da região. Com o incidente, o trânsito teve que ser bloqueado, o que fez o caminho até o centro aumentar em mais de 5 quilômetros. A gente fez o desvio dos ônibus e dos veículos normais em direção à Avenida Juca Batista, saindo daqui da Restinga pela Avenida Darcy Pereira Pose, depois Beco Chapéu do Sol, Juca Batista e aí vai ao centro. Para preservar a segurança das pessoas, a Defesa Civil foi acionada. A ponte tem danos, então a gente solicitou a SMOV, através dos técnicos da SMOV, que vão fazer a avaliação final da estrutura e das condições da ponte para traficabilidade ou não. Este comerciante, que mora há mais de 50 anos no bairro, afirma que nunca viu a ponte receber manutenção. Não, manutenção nenhuma, a ponte é a mesma. A única coisa que fizeram foi botar o asfalto. Esse asfalto aqui é novo em cima. Mas a estrutura é a mesma desde aquela época. A lateral da ponte que liga os bairros Lami e Restinga até o centro da capital cedeu por volta das 5h30 da manhã. No momento da queda, ninguém passava pelo local. Segundo os técnicos da SMOV, o dano foi causado pela intensidade das chuvas dos últimos dias. A gente tem visto aí os níveis e o que tem acontecido aí no estado como um todo, né, as enchentes e outras estruturas até maiores do que essa, que também, como aconteceu em Agudo, que caiu, né? Então isso realmente está prejudicando, a gente está vendo e vamos ter que aprender a lidar com esse problema novo que a gente tem agora. Amanhã, os técnicos da Secretaria Municipal de Obras e Viação e do Departamento de Esgotos Pluviais vão realizar uma nova vistoria na ponte. O serviço vai ser auxiliado por uma empresa especializada. A intenção é recuperar o mais rápido possível a parte do asfalto que cedeu, evitando maiores transtornos à comunidade e usuários da pista. Por precaução, a SMOV vai manter a ponte interditada até a finalização de laudo conclusivo que ateste a estabilidade da estrutura. Veja a seguir, prédio com ocupação irregular desaba em Esteio e ainda, corpo de um homem é encontrado às margens da BR-116 em Guaíba. Nós já voltamos. E um outro desabamento aconteceu na noite de ontem. A sacada de um prédio que estava interditado há 8 anos na cidade de Esteio despencou, causando estragos numa residência. Cerca de 30 pessoas que moravam irregularmente no local ficaram desabrigadas. A queda foi por volta das 11h30 da noite. A sacada do 3º andar cedeu e veio abaixo, atingindo a residência dos fundos. Estava com a TV ligada, mas eu vi gritos ali, mas eu não imaginava o que seria, eu nunca imaginei que ia cair ontem isso, né?
Claudino, proprietário da casa atingida, tinha terminado de jantar com a esposa e a filha quando ouviu um barulho no telhado. A cozinha e o banheiro recém-reformados foram destruídos. Estava ajeitando uns pouquinhos, né? Agora veio tudo por água abaixo, né? É triste. A edificação já havia sido condenada desde 2002 após uma série de laudos técnicos realizados pelos bombeiros, prefeitura e Ministério Público, quando foi exigido ao proprietário a demolição do local, o que foi ignorado. Com isso, cerca de 30 pessoas começaram a habitar o local. O proprietário não tomou nenhuma atitude e agora com essa queda de uma parte de uma sacada, a prefeitura resolveu atuar diretamente e vai demolir o prédio agora. Desde a madrugada, o Corpo de Bombeiros auxiliou na retirada das famílias. Concluímos que o prédio realmente oferece risco e não pode ser habitado novamente. Parte dos desabrigados foram alojados no ginásio de esportes do município. Segundo a secretária da Cidadania e Assistência, a prefeitura vai apoiar as pessoas no processo de reestruturação. Todas as necessidades básicas que eles estão nesse momento necessitando, a gente está dando o apoio. Ajuda aguardada por esta dona de casa, que agora não tem para onde ir com a família. Não sei onde eu vou, né? Só Deus sabe. E ainda falando sobre o grave incidente da ponte em Agudo, o Ministério Público deu 20 dias para que o DAER preste esclarecimentos sobre a queda da ponte. A promotora Daniela Subrac solicitou os laudos das últimas vistorias feitas na ponte da RSC 287. Ainda segundo o Ministério Público, há um inquérito em andamento desde 2008 devido às más condições do asfalto nas rodovias da região. O DAER tomou algumas providências, no entanto não foram feitas restaurações no trecho entre Paraíso do Sul e Restinga Seca, exatamente onde está localizada a ponte que desabou. Está conosco o presidente do Conselho Regional de Arquitetura, Engenharia e Agronomia, Luiz Alcides Capuani, que vai falar sobre as possíveis causas da queda da ponte de Agudo. Boa noite, presidente. Boa noite, Cris. Na opinião do CREA, a ponte de Agudo sobre o Rio Jacuí, ela poderia já estar apresentando algum tipo de problema? Qual a posição de vocês? Bom, o Conselho, nós temos uma inspetoria, nós temos nossas inspetorias no interior. Primeiro é bom que fique claro que não cabe ao Conselho fiscalizar as obras, porque isso é uma questão legal. Claro. Nós fiscalizamos o exercício profissional, né? Nós registramos as empresas profissionais, fiscalizamos o exercício profissional. Pela lei, pela Constituição, cabe, essa estrada estadual, ao Estado fazer a fiscalização e a sua jurisdição, assim como se for federal. O que o Conselho fez, nós pedimos para a nossa inspetoria lá de Cachoeira, foi lá, e a gente está fazendo um levantamento. E nós vamos também, na semana que vem, tomamos providência e vamos fazer um laudo técnico. Nós temos um convênio com o IBAP, com o Instituto de Perícia, Engenharia e Avaliações do Rio Grande do Sul e o IGEL, onde a gente, a partir da nossa gestão, para que a gente possa ter uma situação, através de especialistas, do que realmente ocorreu. Mas o que o Conselho, qual é a nossa manifestação e que nós estamos procurando, e aí que vem, nós entendemos que é uma obrigação do CREA. Nós temos, veja bem, nós temos hoje 65 mil profissionais registrados no Conselho, e faz parte desses profissionais, e 12.500 empresas, as universidades. Então nós temos lá nossos conselheiros, que são das universidades, as nossas associações de engenheiros e arquitetos, os nossos sindicatos, que estão presentes lá, os nossos profissionais. Então nós queremos oferecer esse nosso conhecimento, como já oferecemos aqui à cidade de Porto Alegre, Capão da Canoa, o anteprojeto lá que agora foi instituído da obrigatoriedade da inspeção e manutenção nas edificações, nós sugerimos, e o prefeito, através passou na Câmara de Vereadores, enfim, se tornou lei. Que bom. Vocês têm uma proposta para que as vistorias sejam mais... Não, o que o Conselho defende? E nós vamos fazer esse debate junto com Sociedade de Engenharia, sindicatos dos engenheiros, especialistas das universidades, o CICIPOT, Sinduscom, as entidades que congregam o nosso sistema, para nós debatermos, mas nós temos uma posição do Conselho, vamos debater com as nossas câmaras, temos a Câmara de Engenharia Civil, que nós vamos conversar agora a partir da semana que vem, com relação para nós temos já esse projeto, uma ideia, que seria, nós defendemos o seguinte: tem que haver um regramento, ou seja, a obrigatoriedade
de que se faça a inspeção e manutenção nas nossas obras de arte, ou seja, nas nossas pontes, nos nossos túneis, nas nossas barragens, né, nos nossos viadutos. É importante criar essa cultura. Infelizmente, no Brasil tem que ocorrer desastre para que a gente venha a mostrar essa importância dessa consciência para a sociedade. Então, a nós que não temos o poder de legislar, mas nós temos a obrigação, que nós temos o conhecimento de mostrar aos legisladores e aos governos o quanto é importante esse cuidado com a inspeção e a manutenção das nossas obras de engenharia, porque elas são finitas, elas têm desgaste com as intempéries. O próprio concreto, por mais resistência que ele tem, ele, com o tempo, ele sofre o processo que a gente chama de fadiga, então ele diminui a sua resistência. Então, por isso que nós entendemos que é importante, e nós vamos sim fazer esse debate, vamos sugerir, inclusive, ao governo do Estado, às câmaras de vereadores, à Assembleia, vamos discutir isso com a comunidade. Nós já soubemos o que a gente quer. Muito obrigada, então. Muito obrigada pela sua participação. Eu agradeço e o Conselho está de portas abertas a vocês. Vocês têm desempenhado um papel importante para nós nesse ano de mandato, que a nossa proposta foi de integrar profissionais de sociedade. Então, a imprensa tem sido importante para alertar e para mostrar à sociedade o quanto é importante o trabalho dos nossos profissionais. Muito obrigada. Eu agradeço. Boa noite. Boa noite. O corpo de um homem foi encontrado hoje pela manhã às margens da BR-116 em Guaíba, no acesso ao bairro Santa Rita. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o corpo foi encontrado por um pedestre que viu um sapato jogado no asfalto e acabou achando a vítima. O homem de cor branca teria aproximadamente 40 anos e estava caído num local inacessível do acostamento. A polícia acredita que ele foi atropelado na noite de ontem. O corpo foi encaminhado ao Departamento Médico Legal. No próximo bloco, um balanço das contratações da dupla Grenal para 2010 e a previsão do tempo para os próximos dias. Não saia daí, a gente já volta. Depois de tantos desastres causados pelos temporais no estado, vamos saber com o repórter Anderson Gaieski se as chuvas vão dar uma trégua. Boa noite, Anderson. Quando é que essa chuva vai passar? Boa noite, Cris. A frente fria se afastou do estado, mas deixou instabilidade suficiente para gerar nebulosidade em boa parte do Rio Grande do Sul. Aqui em Porto Alegre, até a madrugada, choveu quase 1/3 de toda a chuva esperada para janeiro. Em Bagé, os termômetros registraram a temperatura mais baixa de 2010, 10 graus. Vamos conferir agora como fica o tempo amanhã. As instabilidades se espalharam sobre o estado. Amanhã pode ter chuva em grande parte do estado. Já no sul gaúcho e na Grande Porto Alegre, ocorre o aumento da quantidade de nuvens, mas não chove. As temperaturas sobem um pouco, principalmente no interior. Em Porto Alegre, a chance de chuva é pequena. A temperatura não varia muito. A máxima à tarde não ultrapassa os 26 graus. Cris, respondendo a tua pergunta, vem mais chuva por aí até o final de semana. O volume não é muito elevado, mas devido às últimas chuvas, o solo ainda está muito encharcado. Não está descartado novos desastres. No litoral norte gaúcho, em Tramandaí, muitas nuvens ao amanhecer e chuvas irregulares a partir da tarde. O tempo permanece abafado. A máxima para essa região é de 25 graus, Cris. Ok, muito obrigada, Anderson. O Banrisul disponibilizou em caráter emergencial uma linha de crédito para a compra de material de construção destinado a quem teve a casa atingida pelos temporais nos municípios que declararam estado de calamidade pública. Os clientes do Banrisul podem procurar a agência onde são correntistas e pedir um empréstimo que tem limite máximo de R$15 mil. O prazo para pagamento é de até 36 meses. A dupla Grenal faz a pré-temporada em Bento Gonçalves com vários reforços no elenco. Entre caras novas e velhos conhecidos do torcedor, Inter e Grêmio apresentaram técnicos, jogadores e preparadores físicos. O Colorado decidiu apostar na manutenção da base. Guinha Azul, D'Alessandro e Giuliano já estavam garantidos para esta temporada e a direção abriu os cofres para assegurar a permanência do meia Andrezinho. O elenco é experiente e conta com vários jogadores que já disputaram a Libertadores da América. Entre eles, os zagueiros Índio, Bolívar e Fabiano Heller.
que levantaram a Taça Continental com a camisa do Inter em 2006. Reforços para o elenco chegaram no Beira-Rio, mas nenhum teve grande impacto. Os laterais Ney e Bruno Silva, o meia Thiago Humberto e o volante Wilson Matias foram contratados, mas não fizeram torcedor nenhum se deslocar até o Salgado Filho. Se faltou ousadia na contratação de atletas, não faltou na escolha do novo técnico. A direção apostou em um uruguaio que se destacou em um time do Equador. Jorge Fossati chegou a Porto Alegre com estilo, mostrou bom humor e garantiu que futebol não tem idioma. E o futebol não tem portunhol, não tem português, não tem espanhol. Tem um idioma universal. E cada um tem a sua verdade. Eu vou tratar de passar a minha verdade para o Inter. Já o Grêmio, que repatriou o preparador físico Paulo Paixão, teve importantes baixas em relação ao time titular que encerrou o último Brasileirão. O meia tcheco deu adeus sem realizar o sonho de dar um título de expressão ao clube. Maxi Lopes não se reapresentou no Olímpico depois de uma longa negociação. E Douglas Costa foi vendido no primeiro dia de pré-temporada. Em contrapartida, na primeira semana de 2010, foram apresentados 7 reforços. Mas não adianta procurar um lateral direito na lista a seguir, pois a posição continua carente de nomes no Grêmio. Não perca a conta. Segunda-feira foi a vez dos volantes Henrique e Ferdinando e do meia Hugo, que volta ao tricolor depois de 3 temporadas defendendo o São Paulo. Na terça-feira, mais 4 reforços. O zagueiro Maurício, que foi trocado por Léo junto ao Palmeiras, e 3 atacantes. Borges, William e o sonho de consumo dos dirigentes gremistas, Leandro, que estava no Verde Tóquio do Japão e chegou cheio de disposição. Já atuei até de lateral, volante, então não vejo problema nenhum. Eu acho que o importante é a necessidade do momento. Para comandar esse elenco, uma aposta. Silas, 6º lugar no último Brasileirão com o modesto elenco do Avaí, vem para assumir o comando do vestiário. Novato, vindo de um estágio no Real Madrid da Espanha. E assim como o técnico do rival, bem-humorado. Experimente perguntar para ele sobre a premiação da CBF, que o elegeu como o 2º melhor técnico do Brasil. Minha mulher disse que eu fui o primeiro. Os caras lá, o restante da imprensa, não entendem nada, falaram que eu fui o 2º, mas... Daqui a pouco, mensalidades mais caras nas escolas particulares pesam no bolso dos pais. O Ubra Notícias volta já. O começo do ano letivo vai custar mais caro para alguns pais. Escolas particulares do Rio Grande do Sul reajustaram as mensalidades para 2010. O aumento foi em média de 6%. Marilúcia tem um filho de 9 anos que acaba de passar para a 4ª série do ensino fundamental. Desde o primeiro ano, Lucas estuda em escola privada. Para 2010, a professora vai ter que pagar 5% a mais na mensalidade do filho. Justo não é. A média é boa de aprendizado, é muito boa. Não sei se isso justifica o valor. O DIEESE acompanha os valores das mensalidades desde 1996. Nos 13 anos, o departamento concluiu que o percentual de reajustes é superior à inflação e quase o dobro do aumento dos salários. Para esta economista, as escolas precisam atualizar os custos. Não existe a economia sem esse reajuste, né? Senão os professores não teriam reajuste, os funcionários não teriam reajustes e os próprios clientes dessa escola não teriam reajuste. Quer dizer, isso é inevitável, né? O problema é quando esse reajuste ele é muito acima da inflação. O presidente do Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul ressalta que o reajuste acontece anualmente, com base na Lei 9.870. Segundo ele, os valores variam para cada escola. Um limite de aumento é muito mais a condição de pagamento da família, do aluno, né, ou da família, do que efetivamente aquilo que a escola até precisaria ter para uma questão toda de manutenção da qualidade de ensino.
Estão abertas as inscrições para o vestibular agendado da UBRA, que acontece no dia 14 de janeiro, às 7h30 da noite, em 8 campi do estado. As inscrições vão até o dia 12 pela internet e até o dia 13 nos campi. A oferta de cursos pode ser conferida no site e telefone que aparecem no vídeo. E se você tem informações, denúncias ou sugestões, entre em contato com a nossa produção pelo telefone ou pelo e-mail que aparece no vídeo. Faça o UBRA Notícias junto com a gente. Nós voltamos amanhã às 6h30 da tarde. Uma boa noite para você.